peso. É por isso que muita gente olha para você e diz: eu não estou entendendo o que está acontecendo com ele nem com ela. Mas é Jesus dizendo: a promessa não é para ficar na beira da praia, a promessa é para chegar do outro lado. E quando os discípulos deixam a beira da praia e eles entram no barco, os discípulos estão dizendo para Jesus: Senhor, eu estou saindo do meu controle e eu estou entregando o controle na sua mão. Porque quando eu deixo a beira da praia, e a praia diz, a praia representa aquilo que eu consigo ter firmeza, a praia representa aonde eu consigo buscar recurso, a praia representa aonde eu consigo conseguir um apoio de um amigo, conseguir o apoio de um irmão, conseguir o apoio do pastor, conseguir o apoio do líder. Mas quando eu saio da beira da praia e eu entro no barco, eu estou dizendo: Jesus, a partir de agora a dependência já não é mais do pastor, a dependência já não é mais do meu líder, a dependência agora é totalmente do Senhor. O barco agora está na sua direção, é o Senhor quem toca a direção, é o Senhor quem fala onde eu vou, é o Senhor quem fala onde eu piso, é o Senhor quem fala onde eu vou ter aliança, é o Senhor quem fala onde eu vou me envolver, é o Senhor quem fala com quem eu vou falar. Porque quando eu entrego o controle na mão de Jesus, eu estou dizendo: Deus, o que dava para mim fazer eu fiz, agora só o Senhor consegue fazer a meu respeito. O texto diz que os discípulos, eles tomam posse da palavra, eles entram no barco. Só que o mais lindo do texto é que quando os discípulos entram no barco, os discípulos entendem que Jesus fez promessa. Os discípulos entraram, mas o texto é bem claro dizer: e eles o levaram consigo no barco. Aleluia. Sabe por quê? Porque não adianta ter promessa, não adianta ter chamado, não adianta estar na igreja, não adianta vir para o culto, se no seu barco Jesus não está, se no seu barco Jesus não habita, se no seu barco Jesus não se encontra, se no seu barco Jesus não está. Tem muita gente perecendo no meio do caminho, tem muita gente perecendo no meio da tempestade, tem muita gente perecendo no meio do mar. Não é porque não tem promessa, promessa tem. Não é porque não tem barco, barco tem. É porque não tem Jesus dentro dele. E sem Jesus dentro do barco não dá para chegar do outro lado. Sem Jesus dentro do barco o relacionamento não dá certo. Sem Jesus dentro do barco a chamada não vai. Sem Jesus dentro do barco não tem jeito de caminhar. Sem Jesus dentro do barco pode até estar na igreja, mas se não tiver em Cristo, você não está em lugar nenhum. Porque a salvação não está em um lugar, a salvação está em Jesus. Porque se não fosse assim, ele não teria dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Ele não disse ninguém vai, porque ele disse: a salvação não está em uma estrada, está em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, que está em nosso meio. Os discípulos entenderam: não basta só ter chamada, não basta só cantar bem, não basta só pregar bem, não basta só reger bem, não basta só liderar bem. Jesus precisa estar comigo. Aleluia. Porque Jesus gosta tanto de nós, Ele nos ama tanto, que em João 14, verso 3, Ele diz: aonde eu estiver, é uma promessa do arrebatamento, estejais vós. Jesus estava dizendo em João capítulo de número 15, quando Ele diz que Ele é a videira e o Pai é o lavrador, no verso 5, 6 e 7 Ele vai explicando, e de repente Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Era Jesus dizendo: aleluia, a carta não manda nada, o título não manda nada, o diploma não manda nada, o anel no dedo não manda nada, a influência não manda nada, a indicação não manda nada. Era Jesus dizendo para nós, é Jesus dizendo para nós essa noite: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, sem a minha presença a glória não
presença, o enfermo não sai curado. Sem a minha presença, o cativo não é liberto. Sem a minha presença, o enfermo não é curado. Sem a minha presença, a porta não se abre. Sem a minha presença, o desviado não volta. Sem a minha presença, nada acontece. É por isso que Jesus está dizendo: hoje é noite de alguém sair comigo no barco. Hoje é noite de alguém voltar para casa comigo. Hoje é noite de eu entrar naquele ambiente, de mudar aquela história, pegar o morto e dar vida, pegar o caído e levantar, pegar o fraco e fortalecer. Só você que acredita. Agora o nome de Jesus. Ele está aqui. Observe comigo que os discípulos, eles são chamados a entrar no barco. Eles entram no barco, eles levam Jesus consigo. Só que Jesus não falou para os discípulos o que tinha no meio do mar, o que tinha no meio do processo. Porque se Jesus tinha os discípulos e fala para eles o tamanho da tempestade, os discípulos não iriam. Por quê? Porque Pedro era pescador, porque Tiago e João eram sócios de Pedro e também era pescador, e eles sabiam o que era uma tempestade no meio do mar. Então eles iriam dizer para Jesus: Jesus, eu não vou. Jesus, eu não entro nesse barco, nem que me crucifique. Eu não entro nesse barco. Que tempestade? Eu não estou a fim de perecer no meio do mar. Mas Jesus, quando Ele chama, Jesus não te chama falando do processo. Jesus, Ele te chama te dando o final da vitória. Jesus, quando Ele te chama, Jesus, quando Ele te chamou, Jesus, quando Ele me chamou, se Jesus tivesse falado que você iria sofrer esse desprezo na família, tu não tinha vindo para a igreja, tu não tinha vindo para a presença. Se Jesus tivesse falado que você seria abandonado pelos seus, você não tinha vindo. Se Jesus tivesse falado que você ia sofrer traições, que você ia sofrer, ia chorar, que você ia sofrer preconceito, que você ia ter porta fechada, você nunca ia vir para a presença. Mas Ele está dizendo: quando eu te chamo para atravessar, eu estou dizendo: haja luta, haja prova, haja tempestade, a onda pode ser grande, o mar pode balançar o barco, mas eu te disse, nós vamos chegar do outro lado. Independente se você está chorando, Ele está dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Independente se a porta está fechada, Ele está dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Independente se alguém acredita no seu ministério ou não, Ele está dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Independente se alguém acredita que Ele te chamou, e Ele te chamou e não pediu opinião para ninguém, Ele está dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Jesus não chama ninguém para parar no meio do caminho. Jesus não chama ninguém para parar no meio da estrada. Jesus não chama ninguém para parar no meio do processo. Jesus não chama ninguém para poder cair. Jesus não chama ninguém para poder ficar no meio da estrada. É Jesus dizendo: hoje eu estou levantando alguém aqui de novo. Hoje eu estou dando força para alguém aqui de novo. Alguém está entendendo, e se você está entendendo, libere o glória a Deus, esse brado de vitória, porque Ele é Deus. A mensagem está boa. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Só que agora vai apertar um pouquinho, porque o texto diz agora que Jesus adormece. E observe comigo que eu disse que pregar cansa. E eu sempre falo isso. Todas as vezes em que eu vou ministrar muito longe, quando eu volto para casa, eu volto cansado, dirigir. Eu sempre bato um papo com a minha esposa. Ou se eu tiver com algum amigo, eu sempre procuro conversar. Por quê? Porque senão eu posso pegar no sono. E se eu pegar no sono, eu vou dormir. E se eu dormir no volante, eu bato o carro. Então não pode faltar diálogo. Depois que Jesus prega, isso é uma conjectura. Eu imagino os discípulos perguntando para Jesus: Senhor, que mensagem?
dá o esboço da parábola da semente. Como é que o Senhor prega dessa forma? Só que até então mata a calma. E parece que eu vejo os discípulos olhar, porque o corpo físico de Jesus estava cansado, eles permitiram Jesus deitar na roupa. E agora vem um silêncio dentro do barco, porque o mar está calmo, porque não tem onda grande, porque não tem a necessidade de diálogo. Não estou entendendo, pregador. Muitas das vezes Jesus permite uma balançada no nosso barco, é só para voltar a ter diálogo. Porque enquanto o mar está calmo, para que dobrar joelho? Enquanto o mar está calmo, para que eu vou orar? Enquanto o mar está calmo, para que eu vou levantar de madrugada? Enquanto o mar está calmo, para que eu vou vir na consagração? Enquanto o mar está calmo, para que eu vou vir para a igreja? Enquanto o mar está calmo, para que eu vou buscar? Enquanto a saúde está bem, para que eu vou orar? Enquanto a geladeira está cheia, para que eu vou buscar? Enquanto a porta está aberta, para que eu vou descer na oração? Para que eu vou me humilhar? Aí Jesus olhando e dizendo: tu não me segue para ficar calado, eu não te chamei para ficar igual mudo, eu não te chamei para você parar com diálogo, eu te chamei para conversa, porque diálogo não é somente um dia, diálogo é diariamente. É Jesus dizendo para alguém aqui: essa tempestade eu só deixei acontecer para você voltar a dobrar joelho, a tempestade eu só deixei acontecer para você poder voltar a orar, a enfermidade eu só deixei entrar lá dentro para a oração ser mais forte, a tempestade eu só deixei acontecer para você voltar a jejuar, a tempestade eu só deixei entrar na tua casa, a enfermidade, a porta só fechou porque eu não queria te perder, a porta só fechou porque eu não queria deixar você embora. E às vezes é melhor a porta fechada com a gente aqui dentro do que a porta aberta com você lá fora. É por isso que Deus no dilúvio, Deus quando traz o dilúvio sobre a terra, o que é que Deus faz com Noé? Ele fecha a porta, ele tranca Noé do lado de dentro, porque se Deus deixar a porta aberta, Noé morre do lado de fora. É Jesus dizendo: eu só fechei a porta para te manter dentro do propósito. Olha, Mai, eu estou sentindo uma graça para pregar aqui nessa noite. O texto diz que a tempestade só acontece. O texto diz que agora o vento vai balançar. Quando começa a balançar o barco, os discípulos começam a ficar desesperados, porque toda tempestade traz desespero. Eu sei o que é isso. E todas as vezes que a tempestade vem, ela vem para te mostrar quem está dentro do seu barco. Você só esqueceu que ele está lá. Aleluia. Certa vez, pastor, eu estava estudando tanto, mais tanto, chegando a dormir sentado na cadeira, formado, está começando a outra faculdade. E eu comecei a orar, eu comecei a estudar, só que eu deixei de orar. Aí eu comecei a ver as coisas não acontecer. Eu falei assim: que é isso? Parece que não flui, parece que não anda. O que é isso, Deus? Aí o orgulho vem: eu sou bacharel em teologia, sou formado em psicologia pastoral, o que é que está acontecendo? Aí o Espírito Santo falou comigo: você parou de orar, você deixou o principal. E o que Jesus falou comigo foi muito forte. Na Cracolândia tem muita gente com diploma de doutor. Na Cracolândia tem muita gente com diploma de advogado. Mas vai lá na Cracolândia e procura alguém que ora. Não tem. Amandergue, alabarrasse. Porque o que muda a nossa história não é o quanto a gente estuda, é o quanto a gente ora, é o quanto a gente se entrega, é o quanto a gente se relaciona, é o quanto a gente se envolve,
É por isso que Ezequiel, no capítulo 47, o homem que vai com o cordel de medir, vai falando com ele: Ezequiel, para você pode até estar bom a água no tornozelo, mas vai mais um pouquinho porque você consegue. Para você pode até estar bom a água no joelho, água na cintura, água nos ombros, mas para mim não. Para se envolver comigo tem que mergulhar, tem que nadar no oceano do Espírito. É Jesus dizendo: hoje eu estou dando a oportunidade para alguém mergulhar na minha presença, para alguém se aprofundar na minha presença. Ô irmão, é Jesus dizendo: tem um rio aqui, e esse rio quer levar crente que quer se envolver, crente que quer pôr o pé e o diabo sair, porque Jesus dizendo: se for preciso eu vou balançar seu barco, se for preciso eu vou mexer na sua estrutura, mas eu não abro mão do nosso relacionamento, eu não abro mão da nossa intimidade, eu não abro mão do nosso diálogo. Ô meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo para nós aqui: se eu balançar o barco, grite, porque eu estou lá dentro. Eu não estou trazendo tempestade para matar ninguém, eu estou trazendo ela para voltar crente para o meu povo. Só que aí os discípulos, quando o barco está balançando, e os discípulos param e pensam, porque um minuto de raciocínio, ele muda o ambiente, muda o cenário. Os discípulos lembrou quem estava dentro do barco. Aí o texto diz que os discípulos começaram a gritar. Os discípulos não chegou perto de Jesus assim: bora aí, Jesus. Não. Os discípulos chegou gritando: Mestre, não te importa que pereçamos? E a palavra pereçamos aqui no grego é apolum, que quer dizer desaparecer. Essa palavra indica o tamanho do perigo que os discípulos estavam correndo. Só que todas as vezes em que eu clamo a Jesus, Ele sempre responde. Porque os discípulos, eles não disseram nada diferente. Eles disseram que está na palavra. Jeremias capítulo 33, versículo 3. O Senhor mesmo manda dizer: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Os discípulos aqui estão dizendo, Salmo 46, verso 1. O que é que está escrito? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Tem 3 tipos de socorro de Deus só no versículo 1 do Salmo 46. Qual que é o primeiro socorro de Deus? Deus é o meu refúgio. Refúgio é lugar de quem se esconde. Refúgio é quando eu estou em perigo, eu corro para lá. O segundo é fortaleza. Fortaleza é esconderijo de guerra. Quando eu estou em guerra, eu corro para a fortaleza. Por quê? Porque lá tem muros altos. Lá eu sei que eu tenho defesa. Só que vai ter momentos em que não dá para ir para o esconderijo, em que não dá para ir para a fortaleza. Aí o texto diz que o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia. Ô irmão, ninguém que está angustiado consegue ir para esconderijo. Ninguém que está angustiado consegue ir para a fortaleza. Às vezes a gente está tão angustiado que nem orar a gente consegue, que nem falar com Deus a gente consegue. A gente faz igual a Ana, só sai a boca, só mexe, a lágrima só desce. É nesse momento em que você não conseguir ir para o esconderijo e nem para a fortaleza que o socorro vem. Ele está dizendo: quando não der para caminhar, deixa que eu vou ao teu encontro. Aí o que vai acontecer? Eles dizem: mestre, eles lembraram. Ele estava dentro do barco, e eu já estou terminando aqui porque o meu horário já está dando, tem 2 minutos. Quando eles disseram mestre, o texto diz que Jesus se levanta. E o mais engraçado, pastor, é que o barco estava balançando tanto. Eu parei para pensar, o sonho de Jesus estava pesado mesmo. O barco balançando, os discípulos desesperados, o negócio acontecendo. A Bíblia diz que o barco estava quase se enchendo e Jesus tirando a palha. Aí eu fui entender.
que tempestade que acontece do lado de fora nunca vai ser maior que Jesus que está do lado de dentro do nosso quarto. Então você entendeu. Glória a Deus. Tempestade não põe medo de Jesus. Tempestade não põe Jesus de pé. Aleluia. Vento não coloca Jesus de pé. Pastor, deixa eu só fazer um negócio aqui. Parece que eu vejo Jesus. Jesus estava deitado, mas eu vou sentar, porque eu não vou deitar no altar não, viu, irmão? Senão é escândalo. Parece que eu vejo Jesus deitado, os discípulos gritando, os discípulos desesperados, e Jesus do mesmo jeito. Só que a partir do momento em que a tempestade balançava o barco e Jesus dormia, quando os discípulos começaram a gritar, eu imagino Jesus se levantando e dizendo: alguém me chamou, alguém pediu socorro, eu vim socorrer alguém, eu vim socorrer quem tem intimidade, porque só chama de mestre quem tem intimidade com ele. É Jesus dizendo: eu vim socorrer um amigo, eu vim levantar alguém, eu vim dar livramento para alguém que me conhece. Quando Jesus se levanta, Jesus não se levanta para brincar, aleluia. Quando Jesus se levanta, Jesus não se levanta para fazer amizade, Jesus se levanta para repreender o vento, para acalmar a tempestade, para expulsar o demônio, para criar a eternidade, para ressuscitar o morto, para abrir a porta, para mudar a história. Jesus está dizendo: eu estou me levantando no barco de alguém. A tempestade sobe em voz até Jesus começar a falar. Ele mandará sérvia. O inimigo só vai ter voz na sua casa enquanto você não dobra o joelho. Mas dobra o joelho para ver que quem vai falar é Jesus, que quem vai mandar é Jesus, que quem vai dar ordem é Jesus, que quem vai libertar é Jesus, que quem vai fazer é Jesus. É Jesus dizendo: a sua ação de dobrar o joelho, de clamar o mestre, é que vai mudar o cenário, é que vai mudar o cenário, é que vai mudar o cenário, é que vai mudar o cenário. Eu vou repetir: é a sua ação diante do mestre é que vai mudar esse cenário. Pregador, não está acontecendo nada na minha casa. Hoje é noite de posição para o cenário ser mudado. Daniel, lá na minha casa ninguém se converte, muda de posição que o cenário muda também. É Jesus dizendo para nós aqui: hoje é noite de Deus dar uma virada na sua vida. Hoje é noite de Deus transformar o ambiente que você habita. Hoje é noite de Jesus dizer: o outro lado te espera, o outro lado te espera, o outro lado te espera, o outro lado te espera. Estavam no barco dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Porque até então eles não tinham visto que Jesus era poderoso o suficiente. Porque tem gente aqui que é crente para ver Jesus curar uma dor de cabeça, mas não está sendo crente suficiente para acreditar que o filho que está na droga pode ser liberto, que o parente que está na droga pode ser liberto. É por isso que Jesus está se levantando no seu barco hoje. Eu vou trazer uma palavra profética daquela pessoa que está lá dentro e não vem para a igreja de jeito nenhum. E tu diz: o Senhor é Deus para abrir porta, e Deus está dizendo: eu sou mais Deus ainda para poder trazer de volta para a minha presença. A ponto dos discípulos olharem e dizer: quem é este? Deixa eu te dizer quem é ele. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o que estava lá em Gênesis, o Bereshit bara Elohim. Ele é o que estava lá em Apocalipse, visitando João na ilha de Patmos, dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Mas ele é aquele também que é escrito por João no capítulo 1, no verso 1: Enarquimologos Kaikrostonteon Karmologos Tel, que em grego quer dizer o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Sabe quem é esse Jesus? É o Jesus que é Deus suficiente para quando você chegar dentro da sua casa
o ambiente lá vai estar totalmente transformado. Mas não depende só de Jesus. Eu falei mais cedo para os jovens, eu já estou terminando, tá, pastor? Que o que mudou a história de Moisés não foi a sarça pegar fogo. Muita gente lê o texto e acha que foi a sarça pegar fogo. Não. O que mudou a história de Moisés foi Moisés ter se posicionado e tirado a sandália do pé dele. Porque ele poderia ter voltado para casa da mesma forma, vendo a sarça queimar, vendo Deus falar. Mas quando Moisés se posiciona e tira a sandália do seu pé, Moisés volta como libertador de Israel. É Jesus dizendo: a sua posição é que vai transformar. Eu preciso repetir isso aqui, eu não sei porquê. Mas a sua posição diante da presença de Deus é o que vai mudar aquele ambiente. Se coloque de pé para ti. Aleluia. Aleluia. Alguém em nosso meio que quer voltar para a presença de Jesus? Vai, Senhor.